Muito bom, muito obrigado, Amanda. Agora sim, agora eu estou gravando. Vamos lá. As medidas cautelares, como vocês sabem, elas são decretadas no decorrer do inquérito policial ou do processo, e elas não, o objetivo delas não é antecipar a pena, não é de alguma forma fazer com que o réu ele já cumpra uma pena, mas o objetivo é garantir o bom andamento processual, garantir que a pessoa, caso condenada, vá presa, né, cumpra a pena, e garantir também que ela não cometa outros crimes. Mas, com exceção da prisão preventiva, aliás, mas principalmente a prisão preventiva, ela preferencialmente, né, preferencialmente elas devem ser evitadas, né? Inclusive, a prisão preventiva, no caso, é a última alternativa, né? Ela só deve ser decretada quando outras alternativas menos gravosas não bastem. E elas têm algumas características e princípios que a gente vai tratar aqui rapidamente. Primeiro é a instrumentalidade. Pela instrumentalidade significa que ela deve servir aquele objetivo que algum objetivo. No caso, né, ou garantir que a pessoa não vá fugir, garantir que ela não vá ameaçar alguma testemunha, ou garantir que ela não volte a cometer crimes, né? E ela tem que ser eficaz para para esse fim. Além disso, ela também é acessória, né? Como vocês lembram em processo em direito civil, né, da questão dos contratos, que tinha o contrato, que tinha o principal e os acessórios. A prisão preventiva é mais ou menos assim. Quando morre o principal, os acessórios também acabam perecendo. No caso, a prisão preventiva, caso o processo ele termine, ele se encerre, ele seja trancado, as medidas cautelares também se encerram, né, com um inquérito policial trancado, com uma ação penal trancada ou extinta, né, ou com um inquérito policial arquivado. Além disso, ela deve ser, as medidas cautelares elas têm caráter preventivo. Isso significa que elas buscam evitar um problema futuro, buscam evitar que algo de ruim, né, algo não desejado aconteça. A Amanda não está conseguindo acessar pelo link. Como a gente faz? Porque, deixa eu até ver se eu... Ela vai tentar desinstalar e instalar o programa de novo para ver, porque a maioria entrou pelo link que eu mandei lá no grupo que você me mandou. Ah, tá Ela falou que certo. vai tentar desinstalar o programa e instalar de novo. Ah, maravilha. Então, seguindo, né? A preventividade indica que a medida cautelar ela busca evitar um problema futuro. Então, ela atua de caráter preventivo, evitando que algo aconteça. Elas também têm caráter provisório, ou seja, elas não perduram, não devem perdurar muito tempo e terminando aquela terminando aquele motivo que lhe deu ensejo, ela também deve ser suspensa, deve ser encerrada. Então, por exemplo, se o juiz ele decretou a prisão preventiva com o objetivo de que o réu não destruísse as provas, e as provas que ele poderia destruir já foram coletadas, ele deve ser colocado em liberdade. Além disso, ela tem que ser proporcional. Então, uma medida cautelar ela não pode ser mais gravosa do que uma possível pena aplicada. Imaginem só que um crime ele é punido com pena de 1 a 5 anos. Nesse caso, se o,
a pessoa for condenada, né, uma pessoa primária, de bons antecedentes, alguém que não tenha nunca tido problemas com a justiça, mesmo quando jovem, caso o crime não tenha sido condenado de uma forma mais gravosa, mais violenta, né, não tenha nada de especial naquele crime, é provável que a pena seja aplicada no mínimo legal. E se ela for aplicada no mínimo legal, é provável também que ele cumpra a pena em regime aberto. Não faria sentido o juiz decretar uma prisão preventiva, sendo que provavelmente a pessoa faria jus ao regime aberto, à Oi? substituição de pena privativa de liberdade Mudou de quê? por restritiva de direitos, ou se não, por multa, né? Sendo que a prisão Vamos falar preventiva, pra ela. ele é equiparado, Adriana, pelo amor de Deus. ele é equiparado ao regime fechado. Então, o juiz tem que verificar exatamente essa proporcionalidade, se aquela medida não está sendo mais grave do que a própria pena. Além disso, ela tem que ser necessária. E, ser Não, achei que era necessária. o F. Opa, deixa eu mutar aqui. Além disso, ela tem que ser necessária. Então, uma medida contraditória, uma medida cautelar que ela não seja, que não tenha uma utilidade, que ela não se mostre, que não se justifique, que ela não previna nada, ela não deve ser aplicada. E as medidas cautelares devem também ser aplicado o princípio do contraditório. Isso significa que as partes, a defesa tem que se manifestar também sobre aquela medida cautelar. Algumas vezes, a parte ela vai se manifestar posteriormente. Esse contraditório ele é posterior à realização da medida cautelar. Imagina só que uma pessoa está sendo investigada e o juiz expressa um mandado de prisão preventiva com base no fato de que essa pessoa existe grande probabilidade de fuga. Nesse caso, o juiz, a pessoa, ela é presa e depois o advogado vai se manifestar sobre a necessidade ou desnecessidade daquela prisão preventiva. Por quê? Porque como se trata de uma prisão preventiva que objetiva evitar uma fuga, se ela for decretada, se o advogado tiver que se manifestar antes, é possível, né, e talvez até provável, que o acusado realmente fuja. Então a medida não seria cumprida. Por fim, né, temos a cumulatividade e a motivação. A cumulatividade diz respeito que as medidas cautelares elas podem ser aplicadas isoladamente ou se não de modo cumulativo. O que significa de modo cumulativo? Significa que pode ser aplicada mais de uma medida cautelar, né, uma diferente da outra. Então imagina que o juiz ele pode aplicar, por exemplo, a proibição de acesso a determinados lugares e proibição de contato com determinadas pessoas, né? E junto com isso, monitoramento eletrônico, por exemplo. Ou seja, elas são cumulativas, podem ser aplicadas diversas medidas cautelares juntas. E, por fim, uma exigência que a lei faz, né? Aliás, toda decisão judicial deve ser motivada e a medida cautelar, por restringir uma liberdade, existe uma necessidade ainda maior de motivação, sendo que o Código de Processo Penal, no seu artigo 215,
né, no artigo 215, ele agora exige uma motivação ainda maior, né? Ele inclusive, diz o que não seria motivação. Aqui eu vou ler rapidamente o artigo 315, parágrafo 2º, que ele diz que não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que limitar-se à indicação, reprodução ou paráfrase de ato normativo sem explicar sua relação com a causa ou questão decidida. Empregar conceitos jurídicos indeterminados sem qualquer motivo concreto de sua incidência no caso. Invocar motivos que se prestam a justificar qualquer outra decisão. Isso daí a gente está falando dos argumentos genéricos, né? Não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Ou se limitar a invocar precedente, né, enunciado, súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes, nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos, e deixar de seguir enunciado, súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. Aqui ele está deixando, o legislador está deixando bem claro quais são motivações inidôneas, né? Ou quando as motivações são genéricas, para que se evite que a prisão preventiva seja decretada sem que haja motivação. Por exemplo, existem alguns juízes, né? Espero que com esse dispositivo que veio com o pacote anticrime eles parem de fazer isso, mas alguns juízes que decidem mais ou menos assim: trata-se de crime grave, a pessoa do delinquente possui personalidade voltada ao crime, é o tipo de crime que assola a família, assola a sociedade, desfazendo laços familiares. Isso daí se aplica a qualquer crime. Isso daí não é motivação nenhuma, né? Por quê? Porque não está baseada em fatos concretos. Não obstante, tem diversos juízes que decretam a prisão preventiva dessa forma. Então, hoje, o Código de Processo Penal diz que isso seria inadmissível. Professor, Pode falar, Moisés. bom dia. Bom dia. Quando o senhor falou na cumulatividade do sistema eletrônico, é a caneleira eletrônica? Sim, não geralmente quando eu falo monitoramento eletrônico qual o nome? É justamente não é caneleira, não é caneleira, é tornozeleira eletrônica. Certo. Mas pode ser qualquer outro tipo de monitoramento eletrônico. Pode ser, por exemplo, uma pulseira, né, qualquer coisa que monitore a pessoa. Tá ok, então, valeu. E vamos falar um pouquinho das medidas cautelares. Vamos falar primeiro do flagrante, né, da prisão em flagrante. A prisão em flagrante, o flagrante, ele tem 3 tipos: o flagrante próprio, impróprio e o presumido. O flagrante próprio é o flagrante que é aquele conhecido, o que é mais conhecido, ocorre quando a pessoa está cometendo o crime ou acabou de cometer e ele é preso. Então, é aquele flagrante que a pessoa está, por exemplo, roubando alguém, né, está apontando a arma para a pessoa para pegar os pertences, quando a polícia, por coincidência, chega e prende essa pessoa, né? Chega naquele momento que está acontecendo o crime. Ou se não, logo depois, a pessoa acabou de subtrair os bens e antes que ela possa fugir, a polícia chega e prende o delinquente. Esse é o flagrante próprio. O flagrante impróprio é perseguido logo após o cometimento do crime. Então, é quando a pessoa cometeu o crime, acabou de subtrair, e daí a polícia vê a pessoa e começa a persegui-la.
né? Alguém chama a viatura e daí começa a perseguição. E a pessoa é preso logo após o cometimento do crime, tendo sido perseguido. Essa perseguição pode ser em alguns metros, pode ser alguns quilômetros, né? Então, por exemplo, imagina que a pessoa ela roube um carro lá próximo da faculdade, né, na Washington Luiz. E daí o motoqueiro, ele roubou um carro de moto, e daí a polícia viu, começa a persegui-lo, e ele está de moto, e vai até a 23 de maio, vai até lá a Praça da Sé. E na Praça da Sé ele é detido, né, depois de passar toda a 23 de maio. Como houve perseguição, a gente está falando do flagrante impróprio, né? Então, a pessoa pode ter sido presa metros depois ou alguns quilômetros, desde que tenha havido perseguição. E, em terceiro lugar, nós temos o flagrante presumido. Flagrante presumido é quando o sujeito ele é encontrado logo depois do delito, né? Então, alguns instantes depois, não houve perseguição, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que o façam presumir ser o autor do crime. Então, imaginem só que uma pessoa é roubada, e daí, depois de algum tempo, depois de poucos minutos, chega a polícia e a pessoa que foi vítima do roubo dá a indicação de como estava vestido, das características do sujeito que a roubou. E dali, coisa de 20 minutos, meia hora, a polícia acha essa pessoa com o celular, com a carteira, com documentos da vítima. Nesse caso, existe o flagrante presumido. Por quê? Porque não houve perseguição, mas a pessoa foi achada com objetos que faziam presumir que ela fosse o autor do delito. Qual é o tempo para o flagrante? Não é 24 horas. Esse negócio de 24 horas para o flagrante é lenda urbana. São 8 horas da manhã. Oi, Natália. Ai, desculpa, professor, desculpa. Sem problema, eu achei que era pergunta. Desculpa. Já mutei aqui. Mas esse negócio de 24 horas não existe. Esse negócio de 24 horas é lenda urbana. O flagrante ele pode ser, existe, né, exemplos da pessoa que é perseguida e fica 2, 3 dias sendo perseguido. Isso daí não existe na realidade, né? De vez em quando a perseguição dura horas. Natália, tá ligado de novo. Mas eu nunca vi durar dias. Mas eu nunca vi a prisão em flagrante durar dias. Então, Ô, professor, peraí. Pode falar, Alexandre. Então esse flagrante impróprio, se a pessoa estiver sendo perseguida, não importa quantos dias, ela não sai do flagrante. Exatamente. Agora, o presumido, ela sai. O presumido, o que acontece? Ela sai do flagrante, mas ela tem o tempo que tem para prender essa pessoa é pequeno, né? E tem que prender com armas, objetos ou papéis que indiquem que ela é a autora do delito. Agora, imagina só uma pessoa que ela é presa com o celular 2 horas depois. Alexandre, 2 horas depois eu já considero que no flagrante presumido é um tempo muito grande para a pessoa ser presa. Pelo seguinte, principalmente quando a gente está falando de flagrante presumido, a gente está falando, por exemplo, geralmente de crimes patrimoniais. Porque quais são os objetos ou papéis que façam presumir que a pessoa é autora do delito? Né? Geralmente é o objeto furtado ou roubado. E aí pode ser que a pessoa que foi presa, ela tenha cometido não o roubo, mas uma receptação. E daí, nesse caso, não seria possível prendê-la por roubo. Talvez por receptação, uma vez que receptação é um crime permanente. Mas não por roubo, tá certo, Alexandre? E vamos seguir aqui, falar o que tem que ser feito quando chega
um caso de flagrante. Então, chegando a autoridade policial, chegando um caso em que a indicação que a pessoa tenha sido presa em flagrante, né, a autoridade policial ela vai ouvir a testemunha, fazer a testemunha ou as testemunhas, no caso, vai proceder com o interrogatório do acusado, e daí ela vai decidir se é o caso de prisão em flagrante ou não. E se ela entender, se a autoridade policial, leia-se delegado, entender que é o caso de prisão em flagrante, ela vai lavrar o termo de prisão em flagrante e vai decidir se é o caso de aplicação ou não de fiança, sendo que o delegado ele só pode aplicar fiança para crimes com pena de até 4 anos de prisão. Mais que isso, ele não pode. E lavrado, feito flagrante, ele deve encaminhar o auto de prisão em flagrante em até 24 horas para a autoridade judicial, para o juiz. Sendo que o juiz, ele, depois do recebimento do flagrante, ele tem 24 horas para realizar a audiência de custódia. Aliás, a audiência de custódia que é mais uma novidade do pacote anticrime, apesar de que já estava sendo realizada por decisão do CNJ. Hoje, nossa, me desculpa. Me desculpa, ontem eu fui fazer um flagrante à noite, daí eu tô desse jeito agora também. Mas, e é verdade, né, tá combinando com a aula, né? Porque ontem eu tava no flagrante, fui fazer 2 flagrantes, uma tarde e uma noite. E daí, na audiência de custódia, que foi uma novidade trazida pelo pacote anticrime, o juiz ele tem 3 opções: relaxar a prisão ilegal, que é quando ele verifica que não estavam presentes os motivos para a decretação da prisão em flagrante. Por exemplo, é um flagrante forjado, né? A pessoa ela não cometeu o crime, mas por qualquer motivo, o policial forjou um flagrante. Né? A gente sabe que vira e mexe são presos policiais, né, e quando são presos, em geral, são condenados por estarem com os chamados kits flagrantes, que são kits com drogas, com armas, para, de alguma forma, prender alguma pessoa que os policiais desejem, ou por corrupção, ou por qualquer outro motivo, ou por perseguição. Infelizmente, isso acontece, né, não é a regra, mas a gente tem vastas notícias sobre esses kits que estão em poder da autoridade. Né? Pode acontecer isso, por exemplo, a pessoa é decretado o flagrante de um caso que ocorreu, que já passou muito tempo e que não é mais o caso de flagrante. Né? Então, a pessoa que ela é presa 2 dias depois, sem que tenha havido aquela perseguição, né, Alexandre? A pessoa ela é presa 2 dias depois, tem que relaxar o flagrante, porque o flagrante é ilegal. A segunda opção do juiz professor, é... Pode falar, Natália. Essa audiência de custódia que o senhor falou que é novidade, a pessoa que foi presa automaticamente, né? Foi presa não, que está detida na delegacia, ela tem o prazo de 48 horas para acontecer a audiência. No máximo. Normalmente, a audiência pode acontecer com o juiz de plantão? Geralmente acontece com o juiz de plantão. E aí não leva esse prazo todo? Não, geralmente acontece em menos de 24 horas, Natália. Tipo, aconteceu, faz o flagrante e já acontece a audiência. Sim, porque eles já levam o preso junto com o flagrante. Então, eles levam, em geral, de manhã. Entendi. Se o flagrante foi à noite, e aí na próxima manhã já é audiência de custódia. Exatamente. Geralmente eles Tá, levam 9, 10 horas da manhã, eles levam todo mundo que está na delegacia. entendi. Obrigada. E daí o juiz ele vai verificar, mas é uma novidade na lei, mas já estava acontecendo por determinação do CNJ, tá, Natália? Tá, ok. Já faz uns 3, 4 anos que estava acontecendo por determinação do CNJ. Além disso, o juiz ele pode converter a prisão em flagrante em prisão preventiva. Né? Verificando que existem os requisitos, ele decreta
fala, olha, o flagrante foi legal e eu decreto agora a prisão preventiva. E, finalmente, caso o juiz verifique que não há necessidade da prisão da pessoa ficar presa, o juiz pode conceder a liberdade provisória, né, mediante a aplicação de alguma ou algumas das medidas cautelares ou sem aplicação de nenhuma das medidas cautelares. Verificando a necessidade, prende. Verificando que não há necessidade, solta. E, além disso, na audiência de custódia, o juiz ele também verifica se aquela pessoa, quando foi presa, se ela foi agredida, se a prisão foi legal, se os direitos dele, do acusado, da pessoa que foi presa, foram respeitados. Aliás, só para vocês terem uma noção de como funciona a audiência de custódia, quando chega o preso na audiência de custódia, o juiz pergunta se a pessoa sofreu alguma violência em sede policial, se a prisão, se foi maltratado. Bem tratado, assim, quando eu digo bem tratado, não é se serviram leite, café, deram comida, não. É para ver se ele se não teve nenhum tipo de abuso, se ele não foi de alguma forma ameaçado. E daí, o juiz ele dá a palavra para o Ministério Público ele diz por que ele acredita que a pessoa deve ou não ser presa, né? Deve ou não ficar presa durante o processo. O advogado ou o defensor público rebatem as palavras do promotor, caso o promotor peça a prisão preventiva, e daí o juiz decide o que ele vai fazer. Inclusive, o contraditório ele é exercido naquele momento. Tá? Pessoal, alguma pergunta sobre prisão em flagrante?